A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Queridos, nós vamos continuar, que temos falado rico para com Deus. E esse tema é o seguinte: nós sabemos, amados, que fomos salvos, não apenas para viver uma vidinha medíocre, né, amados? Mas nos enchemos do Espírito Santo e produzirmos no reino. E também, eu queria falar, já que somos ricos para com Deus, é importante compreender que nós temos crédito com Deus. Não só nessa vida, como na vida futura. Lá em Marcos 10:30 diz: 100 vezes mais nessa terra e no futuro a vida eterna. Com perseguições, é claro. O inimigo tenta, todo o tempo. Quando nós vemos aqui que nós somos ricos para com Deus, o que diz 2 Coríntios 8:9? Que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nós fôssemos prósperos. A Bíblia diz 2 Coríntios 9:8 que Cristo, olha, nos dá sempre em tudo de forma transbordante para as boas obras. 2 Coríntios 9:8. Então nós somos filhos de Jeová Jiré, o Deus da prosperidade, o Deus da provisão. Ele diz que suprirá todas as nossas necessidades, Filipenses 4:19. Quando nós compreendemos, amados, os recursos da graça, isso é tão importante compreender, os recursos da graça a nível espiritual, emocional, físico, financeiro, relacional. A graça cobre todas as áreas. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 que é uma plena e poderosa salvação. Todas as áreas foram afetadas pela queda. Então Jesus redimiu o quê? Todas as áreas. Ele não salvou só nossa alma do inferno, Ele salvou nosso corpo, Ele salvou nossas finanças, salvou nossa família. Não que automaticamente por osmose, mas eles têm grande chance de ser salvos, porque nós estamos intercedendo, o Senhor envia anjos. Lá em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Então o que nós vemos é que nós somos ricos para com Deus. Olha, nós temos crédito. Sabe essa ideia, irmão? É muito importante para a religião dos homens que você esteja em débito diante de Deus. Você pode ir na mais remota tribo, eles estão tentando aplacar a ira dos deuses, tornar Deus favorável, com sacrifícios, com rituais. O homem tem uma sensação de que, como ele foi separado de Deus, ele se sente fraco, ele se sente indigno, ele se sente sujo. O homem tem uma sensação que ele precisa se reconciliar com Deus, fazer as pazes com Deus. E como ele vai pagar para Deus a dívida que ele tem? Boas obras, dinheiro, sei lá o que. Tem ilhas aí que eles sacrificam o filho, né? Sacrificam o filho no fogo para tentar aplacar a ira de Deus. Agora, o evangelho, ele é tremendo, porque veja bem, todas as religiões é o homem tentando se reconciliar com Deus através de boas obras. Todas as religiões. Você pode ir lá no islamismo, no catolicismo, todas as religiões que você vê na terra é o homem tentando ir a Deus. Mas no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva não foram atrás de Deus. Quem foi atrás foi Deus, que foi e lhes fez promessa. O cristianismo é a única doutrina onde Deus é que toma iniciativa, Deus é que é o fiador e o pagador pelo pecado do homem. Deus faz tudo. Você vê o Salmo 23? Deus faz tudo. A ovelha só usufrui do começo ao fim. Passa, fica à vontade. Então, o que nós vemos, amados, que o cristianismo ele é diferente. Por quê? Porque quem paga a conta dá acesso a ele, porque ele pagou. Então Deus nos aceita porque Jesus pagou, e o Espírito Santo entra em nós para revelar que em Cristo nós somos aceitos. É tremendo, irmãos. Se você for entender a profundidade, rico para com Deus significa toda religião tem que deixar você em débito, Orides. Porque você em débito, você vai ficar dando dinheiro todo mês para a igreja, para a religião, para ver se Deus te aceita. Então, para a religião é importante a culpa, que você se sinta indigna, porque aí você vem aqui, você quer se reconciliar com Deus, você tem que dar dinheiro, você tem que fazer boas obras, você tem que ser ativa na obra, para Deus te aceitar e te abençoar. Então, a religião, ela vive, é importante que você esteja no vermelho com Deus, é importante que você esteja em dívida com Deus, porque aí a religião se alimenta disso, do pecado do povo. Agora, o cristianismo mostra que nós estamos em crédito com Deus, porque Cristo pagou, Deus nos aceita e nos torna filhos e herdeiros. Aquele que não negou, Romanos 8, 31, 32, aquele que não negou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele
todas as coisas. Então, quando nós vemos que no Evangelho, você não está em débito com Deus. Você, como filho e herdeiro, tudo é teu, gratuitamente. Ou seja, você nasce na família de Deus, tudo passa a ser seu por direito de nascimento, automaticamente. Você passa a ser herdeiro de tudo, sem ter feito absolutamente nada. Veja, você não fez nada para ser pecador. Adão fez. Nós nascemos no pecado, Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, você não fez nada para ser pecador. Adão fez. Você não fez nada para ser santo. Jesus fez. Aí está. Jesus fez, porque ele fez, você é aceito. Porque ele fez, você é ouvido, atendido, salvo, abençoado. Tudo em Cristo. Você pode ver em Efésios centenas de vezes em todo o Novo Testamento. Todas as promessas de Deus são em Cristo. Ou seja, Deus não trata conosco segundo nosso merecimento, obras, desempenho. Ele trata conosco em Cristo. Cristo pagou, então você recebe. O que faltava, então eu te perdoo. O que faltava, então eu te abençoo. Quer dizer, nós vivemos de uma justiça emprestada. Cristo é o nosso fiador diante do Pai. E Ele pagou, Ele está consumado. Então não falta nada para que Deus nos aceite, nos perdoe. Tem uma fundação. Ninguém pode colocar outro fundamento que é Cristo. Primeira coisa, se você não entende isso, você nem é cristão. Você não entendeu que somente em Cristo a salvação, ninguém veio ao Pai senão por mim, que somente em Cristo você é ouvido, atendido. Por que será que Deus ouve minha oração, pastor? Por causa de Cristo. Por que será que eu vou para o céu, pastor? Por causa de Cristo. Por que Deus me curou, eu não mereço? Por causa de Cristo. Tudo por causa de Cristo, nada por causa de você. Absolutamente. A nossa carne é só rejeitar, cobrir com sangue. Nossa carne para nada aproveita. Nós estamos diante de Deus com crédito. É importante, irmãos, compreender que você não tem que dar 10% para o devorador sair. Quando Jesus morreu na cruz, Ele destruiu toda a maldição e toda a dívida. Você não tem que dar 10% para ser abençoado. Todas as igrejas dizem, se você não der 10%, você vai ser amaldiçoado. Não. Você não tem que dar 10% para ser abençoado. Você já é abençoado, porque você nasceu na família de Deus e você tem crédito de Deus. Você não está em débito. Você não deve nada para Deus, absolutamente nada. Claro, toda honra e toda glória. Aí é por espontaneidade, amém, amados? Mas nós não estamos em débito diante de Deus. Deus não computa débito. Porque nós estamos em Cristo, nós temos crédito ilimitado. Se você disser, Senhor, estou enfermo, você tem direito em Cristo à cura. E quando a gente compreende isso, Pedro e João ouviram uma mesma palavra que todos os outros discípulos ouviram. Só que disseram, o que eu tenho recebido, aí está, irmão. Você crê que recebeu, porque em Atos 1:8 receberão poder. Mas Pedro e João disseram, o que eu tenho recebido, isso eu te dou. Ou seja, isto é, eu recebi. Certo? Então, o que vemos é que diante de Deus nós temos crédito. E esse crédito ele é acessado no caixa eletrônico através da fé. É a fé. Olha o que diz aqui. Leia lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, Deus não está irado com você, Deus não está zangado com você. Deus olha para você com um olhar de amor por causa do sangue de Jesus. Ele te perdoa, te aceita, te ouve, te atende. Temos paz com Deus, pelo nosso desempenho não, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, aqui é o Senhor Jesus Cristo, também temos o que, irmãos? Acesso, entrada a esta graça. O que é a graça? Toda a provisão, porque todas as áreas foram afetadas desde a queda, irmãos, né? A queda detonou, Deus criou o homem melhor ouro dessa terra, criou o paraíso em cima do melhor ouro dessa terra, aí veio espinhos e cardos. Deus criou o homem com saúde, agora vem problemas emocionais, sentimentais, sexuais, familiares, saúde, agora vem maldição, vem tudo isso por causa da escolha de Adão. Tudo isso veio depois, as maldições. Mas quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo próspero, saudável e cheio de Espírito Santo. Aqui está, da árvore da vida. Então, essa graça significa o quê? Deus criou, o diabo deformou, agora vem Cristo com a nova criação. E a glória da segunda casa é melhor que a primeira, porque na segunda casa nós somos filhos, herdeiros e ainda podemos revelar a glória de Deus. Isso é muito mais do que Adão podia ter tido num corpo físico. Ainda teremos a Jerusalém celestial, né? E só os pobres herdarão, então pobreza é atestado para o céu. Mas a Bíblia diz que ele falou assim, mais fácil é um camelo entrar
no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí continua a leitura. Assim dizia o Senhor daqueles que confiam nas suas riquezas. Aí está o amor ao dinheiro, raiz todos os males. Não é o problema do dinheiro. Você pode ter muito dinheiro e ser salvo, porque Davi está onde hoje, irmãos? Ele era muito rico. Ele pegou toneladas de ouro para construir o templo. Ele está no céu. Abraão era rico? Está no céu. Então, não quer dizer que você não pode ir para o céu sendo rico. Você não vai para o céu se amar as riquezas. Aí é preciso trabalhar da graça e libertar o nosso coração do amor ao dinheiro, que o homem nasce avarento, idólatra, egoísta. O problema não é as posses materiais. Só um pouquinho, Renatinho, enquanto estiver gravando. Então, o problema não é as posses materiais, não é você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você, né? Teu coração é para o Senhor. O que vemos então aqui em Romanos, que nós temos acesso, temos entrada. Agora, se a Bíblia diz que nós temos acesso, o que é a fé, irmãos? É concordar com a palavra de Deus. Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tá bom, amados? Se Deus está falando aqui que você tem acesso, então você tem acesso. O que é a fé, irmãos? É crer, concordar e confessar. Ei, a Bíblia diz que eu tenho acesso, então eu vou agir e falar como quem tem acesso. A fé é o que, irmãos? É crer e confessar. Romanos 10, 9 e 10. Marcos 11, 23 e 24. Se você crer no seu coração e não duvidar e disser com a sua boca o que você disser, será como você diz. Marcos 11, 23 e 24. Então o que é a fé? É levar a palavra de Deus a sério. Ei, aqui está dizendo que eu tenho acesso. Aqui está dizendo que eu tenho acesso. Então eu vou crer que tenho acesso, vou agir e falar como quem tem acesso. Veja, o que foi que Pedro e João disseram? Nós temos acesso à unção de Deus. Sabia que se nós orarmos, os doentes serão curados? Porque nós temos acesso à cura divina. Ele nos deu poder para curar enfermos. Então, sabe o que nós vamos falar agora? Já que temos acesso, já que temos entrado nessa dimensão do acesso, agora nós vamos liberar o que temos recebido. Você crê tanto que tem 10ão, que você põe a mão no bolso e fala assim: eu vou te dar 10ão aqui. Está entendendo o que é isso? Ó, o que eu tenho recebido, eu te dou. Você crê que Deus colocou 10 reais no seu bolso, você vai com tanta segurança e fala assim: ó, tá aqui 10ão aqui, ó. O que é acesso? Você tem recebido. Ele diz: o que eu recebi, isso eu passo para você. Então, rico para com Deus é entender que em Cristo temos recebido uma vida abundante, que afeta nosso pensar, nosso falar, nosso sentir, nossas áreas todas as áreas foram mergulhadas na graça de Deus. Em Isaías 35:8 diz que há um caminho que o imundo não entrará por ele, que é o caminho santo. Mas em Hebreus 10:19 diz que esse caminho nós podemos entrar com ousadia, com segurança, certeza de fé, pelo sangue. O que tira a imundícia do homem? O sangue de Jesus. Então, se me foi concedido, então recebi. Se eu recebi, então eu ajo e falo como quem recebeu. Rico para com Deus. Sou rico para com Deus? Então sou rico para com Deus. O Senhor disse que eu curo enfermos em nome dEle? E de curar enfermos? Então eu vou orar e Ele vai curar enfermos quando eu pôr as mãos. Não discuta da palavra de Deus. Não discuta. Então o que é rico para com Deus? Você tem acesso. Espera aí, se eu tenho acesso, se eu tenho entrada, então eu vou entrar. Feche seus olhos. Senhor, eu entro na dimensão das Tuas revelações agora. Isto eu tenho acesso. Tão complicado, tão suado, hein? Senhor, eu tenho acesso a Jeová Jiré, tudo que eu fizer prospera. Então, Senhor, eu entro na dimensão dos bons negócios para a Tua glória. Olha quanto desgaste físico, olha, suei muito para falar isso. Gente, olha, foi muito difícil. Acesso. Senhor, tenho acesso a um corpo saudável que vive 120 anos sem infecções, enfermidades e dores. Eu entro agora nesse acesso, eu usufruo, respiro essa atmosfera de saúde agora. Senhor, estou inundado pela Tua saúde. Agora vai fluir da minha vida 12 cestos cheios. Quem eu tocar será curado. Eu tenho acesso. Senhor, eu tenho acesso ao Teu favor, à Tua graça, às Tuas revelações. Senhor, eu tenho acesso à sabedoria para ganhar almas. Senhor, eu tenho acesso, eu leio a Bíblia, eu entendo, porque Teu Espírito me revela tudo que está escrito aqui. Senhor, eu tenho acesso à Tua paz. Olha, eu tenho acesso a destruir agora essa angústia que está aqui, ó, essa tristeza, não sei de onde que veio essa tristeza, eu tenho acesso a essa alegria do Senhor que me dá essa força. Olha, eu inspiro a Tua alegria,
e eu expiro essa tristeza que estava aqui. Eu tenho o poder de acessar o que é do Espírito, e eu tenho o poder de desligar e retirar o que é do diabo, vez após vez após vez. E aí vem uma infecção aqui. Meu corpo ainda não foi glorificado, a infecção às vezes nos ataca. É, não é, irmão? Ainda mais em Curitiba, que o clima muda 3, 4 vezes por dia. De dia manhã está frio, à tarde está calor, à noite chove e muda todo o clima. Então tem um corpo, quem vem em Curitiba aqui, irmão, pode ver lá no Polo Norte, glacial, pode ver em qualquer lugar. Pode ver lá no Colorado, nos Estados Unidos, que é quente, qualquer lugar. Porque realmente o nosso clima aqui judia do nosso corpo. Mas a gente ama Curitiba, né? Não larga por nada, né? Então veja só, quando vemos, amados, que temos acesso, agora a fé que dá acesso. Não é sensação. Estou sentindo que tenho acesso, não tem nada a ver com sensação. Não tem nada a ver com alguém dizer para você que você tem acesso. Não tem nada a ver com as circunstâncias dizer que você tem acesso. Porque em Lucas 17, 20 e 21, diz que o reino de Deus não vem com aparência visível. Não é Faraó dizer assim: olha, quero dizer uma coisa para você, Moisés, você tem acesso a levar esse povo. Não! Faraó não vai dizer isso. Não é o teu corpo que vai dizer isso. Alma, eu vou pregar para você. Preste atenção, alma. Por que estás abatida, minha alma? Eu vou pregar para você porque ninguém escuta mais eu do que eu mesmo, e a minha voz me afeta mais que qualquer outro. Então, alma, por que você está abatida? Aquieta, minha alma. Pregar para a sua alma. Vamos pregar para o nosso corpo. Corpo, escute bem, células, moléculas. Escute aqui, a voz do Senhor está na minha voz. Você deve obediência. Corpo, você sabia que você é meu servo, e que se eu quiser que você viva muito com saúde, você vai me obedecer, porque Deus me deu o governo de tudo que se move, de todas as células, moléculas. E eu digo, bactérias, fungos, saiam, em nome de Jesus. Eu ordeno agora que meu corpo se renove como águia. Agora, corpo, seja saudável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora eu vou pregar ao meu corpo. Corpo, toda infecção, sai em nome de Jesus. Todas as dores saiam, os ossos voltem para o lugar, nervos, em nome de Jesus. Deus te deu o governo do diabo? Deu, Lucas 10, 19, 20. Eis aí que tem poder sobre o diabo. Você tem o governo das trevas, obra das trevas. Deus te deu o governo das circunstâncias? Deu, porque Jesus governava os mares, os ventos. Ele diz, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. João 14, 12. Deus te deu o governo do seu corpo? Deu, porque esse é o tempo do Espírito Santo, quem vai administrar ele é você. Quando você entende que você tem acesso, e você acessa e aplica. Por exemplo, você acessa a saúde de Deus e aplica sobre o seu corpo ou o corpo de qualquer pessoa. Então, se você tem acesso, quando o colírio da graça abre os nossos olhos e descobrimos que temos acesso, e cremos que temos acesso, diremos como Pedro e João: o que temos recebido, isso nós vamos te dar. Nós vamos te dar porque temos recebido. Você tem que buscar uma vida piedosa e ser endividado, pobretão, porque dinheiro só é problema. Só que nesse mesmo texto, Orides, pega agora o versículo 17. Você vê que está escrito, também está escrito: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos. Não corra atrás do dinheiro, porque Deus vai te dar muito dinheiro. Olha o que está falando aqui, meu irmão. Você tem que ler a Bíblia inteira, senão os calhordas, os salafrários, os endemoniados, nuvens sem água, os apóstolos de Belial, os filhos do cão que abre a boca, solta demônios. Quanto mais eles vão falando, mais eles vão soltando demônio de incredulidade na igreja. Eles pregam isso aqui, Orides, mas não pregam isso aqui. No mesmo capítulo diz: não ame o dinheiro, busque a Deus. Aí ele diz assim: porque Deus vai te dar muito dinheiro e você vai ter bastante prosperidade. Como nós precisamos de revelação, e nós temos acesso. Quando você abrir a Bíblia, Senhor, eu acesso agora a tua direção, a tua unção, para ler, entender e praticar. Senhor, eu acesso agora a força sobre esse vício. Eu acesso agora o domínio sobre esse desejo de pecar. Eu decido que a minha carne está embaixo dos meus pés. Eu decido que não vou ceder. Senhor, eu decido que não vou fofocar.
Eu acesso agora domínio próprio, não abrirei minha boca para julgar ninguém hoje. Eu acesso hoje, Pai, a dimensão das tuas revelações e arrebatamento. Hoje terei revelações em terceiro céu. Eu acesso, porque tudo me pertence em Cristo. Eu acesso agora. Eu respiro agora a graça de Deus. Sou inundado agora pela saúde de Deus. Sabe, isso está tão longe de você? Não, está mais perto de você do que a tua boca, a tua respiração. Na Bíblia Viva, Romanos 10, 9 e 10, diz que Deus está tão perto de nós como a nossa respiração e a nossa boca. As pessoas pensam que, meu Deus, socorro, eu preciso de um milagre financeiro. Ei, você está vivendo como se Deus estivesse lá e você estivesse aqui. É um só. 1 Coríntios 17, que aquele que une o Senhor é um só. Deus está dentro de você. O Deus da prosperidade está dentro de você. Isso é na tua respiração. Isso é na sua voz. Rei comanda. Isso é na sua voz. E as pessoas estão tentando acessar um Deus da prosperidade lá no céu, dando dinheiro para Deus, para ver se acessa essa prosperidade remota, quando na verdade ele já é próspero e tudo já é dele. Se ele dá dinheiro na igreja, é para ajudar a obra missionária, é por amor. Deus foi fiel, agora eu quero honrá-lo. Ele me honrou, agora eu quero honrá-lo. Mas eu não vou dar para ser próspero, eu vou dar porque eu já sou próspero, eu quero honrá-lo. Eu tenho alegria em ver portas abertas e pessoas serem salvas. Eu tenho alegria em contribuir no reino de Deus. Mas isso não tem nada a ver com salvação, devorador. Não tem nada a ver com eu perco a salvação. Lá na quadrangular, às vezes eu ouvi no púlpito que quem não der o dízimo perde a salvação. Então a salvação não é pelo sangue agora, é pelo 10%. Se você não der o 10%, você perde a salvação. Mas espera aí, aonde que está isso na Bíblia, no Novo Testamento? Aonde que está no Novo Testamento? 3 vezes no Novo Testamento se fala em dízimo, 3 vezes. 3 vezes se fala em dízimo. Não sou contra dízimo. Você que tem alegria em pegar 10% do seu salário e dar na igreja, por amor, não sou contra. Se é por amor, irmão, Deus ama o que dá com alegria. O problema não está em dar, é como dar, o coração. Porque o problema de Caim não era a sua oferta, era o seu coração. Se eu der por medo ou por necessidade, Deus não recebe. E aí 3 vezes se fala em dízimo no Novo Testamento. A primeira lá, quando Jesus está falando para um sacerdote debaixo da lei, ele diz assim, olha, você dá o dízimo, mas você não tem misericórdia. Você não devia só dar o dízimo, você devia ter misericórdia. Está falando não com a igreja, mas com o sacerdote da lei. A segunda vez que Jesus fala de dízimo, lá em Lucas, que aquele homem fala assim, Senhor, porque eu dou o dízimo, porque eu oro, porque eu jejumo. E Deus nem olhou para a cara desse homem, porque ele estava tentando se justificar por obras. Deus não olhou para ele. Mas o outro que disse, Senhor, eu não mereço nada, Senhor. Ó Deus, está lá em Lucas 18, tá, amados? Versículo 9 em diante. Então a primeira vez que fala em dízimo de uma forma negativa, você dá o dízimo, mas não tem misericórdia, não está adiantando nada. A segunda vez que diz em dízimo, aqui em Lucas 18, fala que Deus não olhou para o dizimista, não olhou para ele porque ele confiava no dízimo. Já viu alguém? Camisa bonita, irmão? Camisa de dizimista, tá vendo? Esse tipo de pessoa Deus não olha, Deus não vê, Deus não atende. Quando você se gloria no dízimo, quando você acha que o teu dízimo é a fonte da prosperidade, quando você acha que o seu dízimo é por causa do seu dízimo que Deus vai te abençoar, você perde a salvação. Porque 2 Coríntios 8, 9 diz que Jesus se fez pobre, Ele é a fonte da nossa prosperidade. Porque Ele se fez pobre, você é próspera, não porque você dá o dízimo. Não é obra humana, não. E a terceira e última vez que se fala de dízimo lá em Hebreus, quando diz que mudou o sacerdócio, e no sacerdócio antigo de Levi tinha que dar o dízimo, mas agora no de Judá nós somos aqueles que recebem. Então mostra que mudou o sacerdócio e que agora nós não estamos em débito, nós estamos em crédito. Nós temos crédito diante de Deus. Você fala, em nome de Jesus, você fala, merece tudo. Pai, em nome de Jesus, dá tudo para ele. Anjo, pode ir lá. Que faltava o sangue completo. Então o que endossa o cheque é a assinatura de Senhor Jesus Cristo. Que endossa a tua oração, o que garante a sua oração, a libertação. Como dizia o Davi Miranda, Jesus garante a libertação, né? Então o que garante a nossa oração é o nome de Jesus. Por isso, em Cristo, jamais se veja em débito diante de Deus. Precisamos nos arrepender? Precisamos. Nos converter mais? Precisamos. Precisamos servir melhor ao Senhor? Então estamos nos santificando. Tá certo, irmão? Com alegria, mas não para salvação. Santificação não salva, quem nos salva é o sangue. Ele salva, põe no processo de santificação
ele está santificando o que ele já salvou. Mas o ladrão da cruz, quanto que ele tinha de santificação? 0. Ele creu e foi salvo. Então, se ele descesse da cruz, ele ia se batizar, ele ia ajudar na obra, não é? Então, a santificação, ela é um efeito da salvação, não é uma condição para a salvação. A condição da salvação é o seguinte: Cristo pagou tudo o que nós precisávamos para ser salvo. Eu creio, a graça mais a fé, está salvo. Então, cuidado para não tentar ter mérito diante de Deus por obras. As obras valem para galardão lá no céu. Vai ser computado, tudo que você fizer, até um copo de água fria, todo o bem que você fizer tem galardão lá no céu, é galardão eterno. Mas para a salvação, não computa nada. A salvação é um presente, não é uma recompensa por boas obras. Quem tentar ser salvo pelas obras, não será salvo. Muitos estão, irmão, a salvação é para aquele que não está tentando ser salvo. Porque ele está tentando ser salvo por obras, ele não será salvo. Há muita gente que vai chegar lá e não vai entrar no céu. Mas por que eu não pude entrar? Fiz tudo certinho, porque eu... Você pode ver que todas as vezes que não entraram, eles diziam, porque eu. Lá dizem, Senhor, eu estive na sua... Tu comemos com o Senhor, te servimos, expulsamos demônios. Te conheço. Eles estavam confiando nas suas obras. Você não confia nas suas obras, hein? Confia no Senhor Jesus Cristo. Tuas obras, não confie nelas. A Bíblia diz, então, que Israel não conseguiu entrar. Não conseguiram entrar na terra prometida. Por quê? Confiaram em suas obras, ao invés de confiar em Cristo como pagamento para serem aceitos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Queridos, nós vamos continuar, que temos falado rico para com Deus. E esse tema é o seguinte: nós sabemos, amados, que fomos salvos, não apenas para viver uma vidinha medíocre, né, amados? Mas nos enchemos do Espírito Santo e produzirmos no reino. E também, eu queria falar, já que somos ricos para com Deus, é importante compreender que nós temos crédito com Deus. Não só nessa vida, como na vida futura. Lá em Marcos 10:30 diz, 100 vezes mais nessa terra e no futuro a vida eterna. Com perseguições, é claro. O inimigo tenta, todo o tempo. Quando nós vemos aqui que nós somos ricos para com Deus, o que diz 2 Coríntios 8:9? Que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nós fôssemos prósperos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9:8 que Cristo, olha, nos dá sempre em tudo de forma transbordante para as boas obras. 2 Coríntios 9:8. Então nós somos filhos de Jeová Jiré, o Deus da prosperidade, o Deus da provisão. Ele diz que suprirá todas as nossas necessidades, Filipenses 4:19. Quando nós compreendemos, amados, os recursos da graça, isso é tão importante compreender, os recursos da graça a nível espiritual, emocional, físico, financeiro, relacional. A graça cobre todas as áreas. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 que é uma plena e poderosa salvação. Todas as áreas foram afetadas pela queda. Então Jesus redimiu o quê? Todas as áreas. Ele não salvou só nossa alma do inferno, Ele salvou nosso corpo, Ele salvou nossas finanças, salvou nossa família. Não que automaticamente por osmose, mas eles têm grande chance de ser salvos, porque nós estamos intercedendo, o Senhor envia anjos. Lá em Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Então o que nós vemos é que nós somos ricos para com Deus. Olha, nós temos crédito. Sabe essa ideia, irmão? É muito importante para a religião dos homens que você esteja em débito diante de Deus. Você pode ir na mais remota tribo, eles estão tentando aplacar a ira dos deuses, tornar Deus favorável com sacrifícios, com rituais. O homem tem uma sensação de que, como ele foi separado de Deus, ele se sente fraco, ele se sente indigno, ele se sente sujo. O homem tem uma sensação que ele precisa se reconciliar com Deus, fazer as pazes com Deus. E como ele vai pagar para Deus a dívida que ele tem? Boas obras, dinheiro, sei lá o que. Tem ilhas aí que eles sacrificam o filho, né? Sacrificam o filho no fogo para tentar aplacar a ira de Deus. Agora, o evangelho, ele é tremendo, porque veja bem, todas as religiões é o homem tentando se reconciliar com Deus através de boas obras. Todas as religiões. Você pode ir lá no islamismo, no catolicismo, todas as religiões que você vê na terra é o homem tentando ir a Deus. Mas no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva não foram atrás de Deus. Quem foi atrás foi
Deus que foi e lhes fez promessa. O cristianismo é a única doutrina onde Deus é que toma iniciativa, Deus é que é o fiador e o pagador pelo pecado do homem. Deus faz tudo. Você vê o Salmo 23? Deus faz tudo. A ovelha só usufrui do começo ao fim. Passa, fica à vontade. Então, o que nós vemos, amados, que o cristianismo ele é diferente. Por quê? Porque quem paga a conta dá acesso a ele porque ele pagou. Então Deus nos aceita porque Jesus pagou e o Espírito Santo entra em nós para revelar que em Cristo nós somos aceitos. É tremendo, irmãos. Se você for entender a profundidade, rico para com Deus significa toda religião tem que deixar você em débito, Orides. Porque você em débito, você vai ficar dando dinheiro todo mês para a igreja, para a religião, para ver se Deus te aceita. Então, para a religião é importante a culpa, que você se sinta indigna, porque aí você vem aqui, você quer se conciliar com Deus, você tem que dar dinheiro, você tem que fazer boas obras, você tem que ser ativa na obra, para Deus te aceitar e te abençoar. Então, a religião, ela vive, é importante que você esteja no vermelho com Deus, é importante que você esteja em dívida com Deus, porque aí a religião se alimenta disso, do pecado do povo. Agora, o cristianismo mostra que nós estamos em crédito com Deus, porque Cristo pagou, Deus nos aceita e nos torna filhos e herdeiros. Aquele que não negou, Romanos 8, 31, 32, aquele que não negou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, quando nós vemos que no Evangelho, você não está em débito com Deus, você como filho e herdeiro, tudo é teu, gratuitamente, ou seja, você nasce na família de Deus, tudo passa a ser seu por direito de nascimento, automaticamente. Você passa a ser herdeiro de tudo, sem ter feito absolutamente nada. Veja, você não fez nada para ser pecador, Adão fez. Nós nascemos no pecado, Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, você não fez nada para ser pecador, Adão fez. Você não fez nada para ser santo, Jesus fez. Aí está. Jesus fez, porque ele fez, você é aceito. Porque ele fez, você é ouvido, atendido, salvo, abençoado. Tudo em Cristo. Você pode ver em Efésios centenas de vezes em todo o Novo Testamento. Todas as promessas de Deus são em Cristo. Ou seja, Deus não trata conosco segundo o nosso merecimento, obras, desempenho. Ele trata conosco em Cristo. Cristo pagou? Então você recebe. O que faltava? Então eu te perdoo. O que faltava? Então eu te abençoo. Quer dizer, nós vivemos de uma justiça emprestada. Cristo é o nosso fiador diante do Pai, e Ele pagou, Ele está consumado, então não falta nada para que Deus nos aceite e nos perdoe. Tem uma fundação, ninguém pode colocar outro fundamento que é Cristo. Primeira coisa, se você não entende isso, você nem é cristão, você não entendeu que somente em Cristo a salvação, ninguém veio ao Pai senão por mim, que somente em Cristo você é ouvido, atendido. Por que será que Deus ouve minha oração, pastor? Por causa de Cristo. Por que será que eu vou para o céu, pastor? Por causa de Cristo. Por que Deus me curou, não mereço? Por causa de Cristo. Tudo por causa de Cristo, nada por causa de você. Absolutamente. A nossa carne é só rejeitar, cobrir com sangue. Nossa carne para nada aproveita. Nós estamos diante de Deus com crédito. É importante, irmãos, compreender que você não tem que dar 10% para o devorador sair. Quando Jesus morreu na cruz, ele destruiu toda a maldição e toda a dívida.